Salmo de número 127, 1 a 5. Creio que todos já encontraram. Diz assim a Escritura: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O tema nosso hoje é construir e proteger, e entendendo qual é o seu papel e o papel de Deus na sua família. O que está ao seu alcance e o que não está ao seu alcance, no seu conviver e no agir e no servir da família. Você já se sentiu perdido, sem saber mais o que fazer para as coisas darem certo na sua casa, na sua família? Ou você já parou para pensar que tipo de estratégia adotar para que a família conviva de maneira mais tranquila? Ou quando algo muito triste acontece no seio da sua família, e às vezes até você tem uma participação naquele pedaço de tristeza, você já passou a mão na cabeça e se perguntou o seguinte: aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para que chegasse nesse ponto? Talvez você já tenha dito uma dessas 5 frases que eu vou citar aqui. Não sei mais o que fazer com o meu filho. Talvez já tenha citado isso. Não sei mais o que eu vou fazer. Outra: já perdi as esperanças com o meu esposo, ele não muda. E às vezes vem adicionado com uma expressão: ele é cabeça dura. Vale para a mulher também. Não sei mais o que fazer para minha esposa, ela não muda. Ou os filhos entram no quarto triste, ou às vezes estão conversando com algum amigo, ou estão no seu íntimo pensando o seguinte: não sei como falar com os meus pais, eles não me entendem. Meu pai e minha mãe não me entendem. Parece que eu falo A e eles entendem B. Ou essa quarta frase: eu faço de tudo e nada acontece, eles não mudam. E a frase final: estou cansado de tudo isso, vou desistir. Eu não sei se em algum momento da sua vida, no convívio familiar, alguma destas já tenham sido pronunciadas. O Salmo 127 tem verdades preciosas que podem te ajudar a entender que você não deve trabalhar sozinho. O Salmo 127 está aqui para nos ensinar que nós não devemos fazer nada na nossa família sem o apoio, sem a ajuda de Deus. Nós devemos trabalhar em parceria com Deus. Construir e proteger é algo que devemos fazer, mas com o auxílio de Deus. Uma rápida exposição do Salmo, qual é a ideia desse Salmo, e depois nós vamos entrar no sermão propriamente dito. Eu creio que em suas Bíblias, o subtítulo que tem aí é Cântico dos Degraus de Salomão, um dos poucos salmos atribuídos ao filho de Davi, Salomão. E nós sabemos que Salomão foi quem construiu o templo, quem foi usado por Deus. Então as pessoas, quando vinham para adorar, elas cantavam os salmos de degraus ou salmos de romagem. E este é um dos salmos que eles cantavam assim quando estavam subindo as escadas do templo. Vamos tentar imaginar, use sua imaginação de maneira santa agora. Eles estavam indo para o culto, eles estavam indo adorar a Deus, e enquanto caminhavam, eles estavam proclamando o seguinte, eu vou parafrasear: ter uma casa é bom, mas adorar a Deus é melhor ainda.
Estar seguro é bom, mas estar nos braços de Deus é melhor ainda. Trabalhar é bom, mas receber o descanso do Senhor é melhor ainda. Ter filhos é uma bênção, mas se eles forem úteis para Deus, melhor ainda. Esse povo, enquanto eles caminhavam para adorar a Deus, quando eles subiam os degraus para a adoração no templo, e a ideia da adoração não é que Deus vem até nós, somos nós que vamos até Ele em oração, a ideia do subir os degraus. Eles estavam dizendo o seguinte: nossa vida lá fora é importante, mas ela não terá significado se o Senhor não estiver incluído nela. E é por isso que eu quero desafiar vocês a meditar nesse tema. Qual é o seu papel e qual é o papel de Deus na sua família? Pense nesse salmo toda vez que você vier ao culto. Toda vez quando você vier ao culto, lembre desse salmo. É importante eu ter uma vida secular, eu fazer as coisas, mas é mais importante ainda eu servir, adorar e estar na presença de Deus. Então, quais são os dois pensamentos básicos que nós vamos extrair desse salmo? Temos duas verdades a considerar nesse salmo. Primeiro, que somente Deus pode fazer a diferença na nossa vida. E essa é a primeira verdade que eu quero que você grave no coração, vinda desse salmo. Só Deus pode fazer a diferença na nossa vida. No Novo Testamento, se você já leu a epístola de Tiago, depois do livro aos Hebreus, ele diz no capítulo 1, no verso 17, o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que esse texto significa? Quando o autor diz toda boa dádiva, é como se o que está para ser dado. E todo dom perfeito, a ideia é a intenção de dar. Em palavras mais simples, Tiago está dizendo o seguinte: toda bênção só tem uma fonte, que é Deus. Toda bênção, o que de bom acontecer na sua vida que não contrarie os princípios de Deus, veio da mão de Deus. E nós vimos ontem que é importante nós construirmos e protegermos um relacionamento fundamentado com Cristo, porque se nós não estivermos firmes nele, nós não vamos poder ser útil para ninguém. E uma vez que você está firme nele, é interessante que outra etapa seja desenvolvida: discernimento espiritual. Até onde eu trabalho e aonde que eu entrego na mão de Deus? O que eu serei cobrado, o que você será cobrado e o que só Deus pode fazer na minha família? O salmista relata aqui 4 áreas da nossa vida onde é primordial a presença de Deus. Primeiro, no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, na construção da casa de um lar é primordial a presença de Deus. Segunda área que praticamente afeta a nossa vida, segurança. Em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa é a segunda área, segurança da cidade, proteção e livramento. Eu estava conversando com o irmão João, no início aqui, e relatando que eu conheço pessoas no Rio de Janeiro, eu não sou de lá, mas estou há 8 anos lá, que estão aí beirando seus 60, 70 anos, e nunca tiveram nenhum caso de problema com bandidos. Eu já tive vários. Eu comentei para o irmão que a minha casa ela foi assaltada 3 vezes em 2 semanas. Na primeira vez, levaram as coisas que estavam do lado de fora. Minha esposa estava em casa sozinha, eu não estava. Ela gritou e o ladrão pulou o muro. Na segunda vez, não tinha ninguém em casa, eles voltaram, e a casa fica dentro do pátio da igreja. Eles voltaram e levaram as coisas que estavam na cozinha da igreja. E na terceira vez, estava minha esposa, eu e minha filha dormindo no mesmo quarto. A minha filha tem mania a gente põe ela para... Os pais sabem o que é isso. Você põe o filho para dormir no quarto, e quando você acorda, eles estão lá no meio, parecendo um relógio, girando no meio de vocês, metendo o pé na cabeça de todo mundo. E aí naquela noite, pela providência de Deus, ela acordou e foi dormir com a gente. Eles tiraram a porta do lugar, entraram em casa, levaram tudo o meu de eletrônico, tinha de valor. Eu não sei se eles abriram a porta do nosso quarto e nos viram dormindo. Eu só sei que não aconteceu mal conosco. Eu sei que eles entraram,
A hora que eu saí do quarto e olhei para a sala, tinha um clarão incomum na sala, porque a porta estava fora do lugar. Eles tiraram o portal da porta, enfiaram o pé de cabra e tiraram tudo, abriram-se de lado. E tem uma frase do John Bunyan, o que escreveu O Peregrino. Ele diz o seguinte: Deus tem um anzol no nariz do ímpio. O ímpio só irá fazer o mal para os servos de Deus até onde Deus permitir. Até onde Ele não quiser, Ele puxa. Do que adianta eu ter fechado as portas e elas estavam trancadas, tanto que eles tiveram que tirar de lado, mas se o Senhor não guardar a minha casa, era inútil. Um terceiro aspecto da nossa casa, ou da nossa vida, onde Deus tem que estar presente, é no verdadeiro descanso, o sustento. O verso 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. A ideia é, as pessoas só podem dormir descansadas ou em paz, não porque elas trabalham e conseguiram trazer o sustento, mas é porque Deus dá essa bênção. O Salmo 4, se eu não me engano: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E um quarto aspecto onde nós devemos clamar para ver a mão de Deus agindo é na unidade da família. E eu confesso que eu fui muito abençoado enquanto eu estudava esse salmo para pregar, quando ele diz no verso 3 ao verso 5: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A ideia é que Deus dá a esses filhos. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A ideia do pai, por exemplo, eu tenho 32 anos e eu tenho uma menina que vai completar 6, então quando eu tinha 25 para 26 eu tive minha primeira filha. Então ela é a chamada filha da minha mocidade. E a ideia é que estes filhos da mocidade continuam amparando os pais, mesmo quando os pais atingem certa idade. A ideia do Salmo é: só Deus pode produzir esse tipo de união, de maneira tal que os filhos não abandonam os pais, de maneira que não há essa ruptura familiar. Quem pode produzir esta união, conforme diz no verso 5, bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não será confundido, mas falarão com seus inimigos à porta. Quando a família é ameaçada, os filhos se levantam para protegê-la. Só Deus pode providenciar isso. Então essas são as áreas onde nós vemos a importância da presença, ou a diferença que Deus faz na família. Construir e proteger o relacionamento com Deus faz com que tenhamos cada vez mais essa noção que dependemos de Deus, e que se nós não buscarmos depender dEle, nós estamos fadados ao fracasso. Ele repete várias vezes: é inútil você construir o seu lar sem o dedo de Deus. É inútil você pensar em todo tipo de segurança para a sua família e Deus não ser a rocha protetora. É inútil trabalhar de sol a sol, do nascer ao pôr do sol, dormir com muita dificuldade. É inútil ter filhos e não pedir que Deus guarde-os ou sejam direcionados para Deus. A mudança e a transformação que ansiamos nos outros ao nosso redor começa com o entendimento que somente Deus pode transformar ou produzir essa transformação almejada. A verdade é que precisamos da participação do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Esse é o primeiro ponto, que eu queria ser bem mais direto, porque o segundo eu vou ser mais específico. Então, toda vez que você lê esse salmo, lembre-se disso. Deus dá certas coisas que são nossas responsabilidades construir, administrar e cuidar. Mas estas coisas não podem substituir aquele quem dá essas coisas. Vir à igreja não é um favor que você está prestando, é um privilégio que você tem. E toda vez quando você, apesar que não tem degraus ali, mas quando você acessa a rampa, pense nesse salmo: se o Senhor não edificar a minha casa, é vão o meu trabalho. Se o Senhor não guardar a minha casa, é inútil o meu trabalho. Se o Senhor não me der o meu descanso real, é inútil toda a minha preocupação com sustento. Se o Senhor não trabalhar nos corações para que nós sejamos unidos, é vão. E é por isso que você vem à igreja, para reconhecer essa dependência dEle, para declarar essa dependência dEle.
Ok, qual é a segunda verdade que nós devemos considerar desse salmo, então? Que a nossa vida deve ser construída na dependência dele. É básico. Por um lado, somente Deus pode providenciar de maneira satisfatória um lar, proteção, sustento e uma família unida. E o interessante é que quando chega no Salmo 3, uma outra maneira de ver esse salmo é a seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A primeira maneira é Deus quem dá os filhos, como herança de pessoas que dependem dele para sua casa e para sua proteção e para o seu sustento. E uma outra maneira de ver esse salmo é: quando você morrer, qual vai ser o seu galardão para Deus? Qual vai ser a sua herança para Deus? O que é que você vai deixar para Deus? Por que não os seus filhos? Para quem tem filhos. Essa é uma outra maneira que nós poderíamos ver esse salmo. Por outro lado, Deus ele abençoa aqueles que estão trabalhando para isso. O salmo não se refere àqueles que veem a necessidade de ter um lar, que veem a necessidade de proteção, que veem a necessidade de sustento, que olham para os seus filhos e ficam de braço cruzado. O salmo não é para esse tipo de pessoa. Deus está lidando com pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo a favor destas coisas. Deus, ele abençoa aqueles que estão trabalhando para isso. O texto demonstra que essas pessoas estão edificando, construindo, elas estão ativas nesse trabalho. O Salmo mostra que essas pessoas estão preocupadas com a precaução, o cuidado, e foi até um dos pontos ventilados pelo pastor Fabiano, quando ele pregou em Deuteronômio 22:8, construir e proteger, construir, precaução e responsabilidade. Eles não estão somente preocupados em ter um lar, mas eles querem proteger aquilo que eles estão investindo. Essas pessoas que estão sendo retratadas no Salmo, elas estão procurando o seu ganha-pão. Elas não estão esperando cair do céu. Elas oram para Deus: Senhor, olha, eu preciso sustentar minha família, eu preciso sustentar estas coisas aqui. E estes desejam ter uma família. Antes de partir para vamos dizer, as orientações específicas, porque eu vou falar dos avós até os solteiros, como cada um, na sua condição, pode servir dentro do seu lar. Mas eu quero apresentar aqui 3 princípios gerais que servem para todas as situações. Vamos considerar como cada membro da família deve trabalhar por estas áreas dependendo de Deus. O primeiro princípio da dependência é dependência de Deus em oração. Você vai construir, você vai proteger, você vai buscar o sustento, você vai olhar para a sua família, você vai fazer o que é a sua parte fazer, mas em oração. Oração é o reconhecimento de que você não pode, mas Deus pode. Quando você busca a presença de Deus em oração, você está ali dizendo o seguinte: olha, eu estou falando com o Senhor porque só o Senhor pode trazer isso à realidade. É uma declaração de que, Senhor, eu não tenho como mudar o coração do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais. Eu não tenho esse poder. E por isso eu estou apelando a Ti. Eu estou insistindo com o Senhor. Só o Senhor tem o poder de penetrar nos corações. Provérbios diz que assim como ao curso dos rios, assim o coração do rei na mão do Senhor. Deus tem o poder de transformar corações. Lembre-se disso quando você olhar no espelho. Se você é um salvo, uma salva, você foi transformado por Deus. Deus mudou a sua vida. O segundo princípio, além da oração, a dependência de Deus através da leitura bíblica. Lembra o manual? Estas minhas palavras. Através da leitura da Bíblia, é o reconhecimento que você não sabe tudo, mas Deus sabe tudo. Você ora dizendo: Senhor, eu não posso, Tu podes. Você lê declarando: eu não sei tudo, mas o Senhor sabe tudo. E por causa do seu conhecimento, eu vou buscar fazer o que eu tenho que fazer. E a terceira, quase talvez não se fala muito disso, a dependência de Deus através da meditação.
Quase não se fala desse exercício espiritual em que pula-se da leitura para a oração, mas é importante você pensar, e pensar muito sobre o que você leu. É o reconhecimento que você está disposto a entender como viver de uma forma melhor para Deus. Então vamos lá agora. Vamos aos princípios específicos. Como que você pode servir a Deus na condição que você tem dentro da família, mas dependendo de Deus. E o primeiro grupo que eu quero dirigir a palavra são os avós. Creio que deva ter alguns avós aqui. Como que os avós podem ajudar na família? Geralmente os avós já se veem como antes de terem filhos. Nós já estamos sozinhos novamente. Nossos filhos saíram do ninho, nós já temos os netos, né? Tem um irmão lá da igreja que ele fala assim, não vejo a hora de ter neto para dar sorvete para ele na hora do almoço, só para contrariar o filho, né? Que vô vai dar sorvete na hora do almoço para o filho, tirar a fome, os pais ficam loucos, né? Mas como que os avós podem ajudar seu filho e seus netos? Abra comigo, por favor, no Salmo 78. Os avós gostam de contar muita história, não é? Eu acho que isso é uma característica, uma peculiaridade dos avós, é contar a história para os netos. E você pode aproveitar ou usar essa prática para contar as histórias de Deus na sua vida para os seus netos, para mostrar como que você chegou aonde chegou com a ajuda do braço de Deus, da destra de Deus. Salmo 78, 1-8 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, porque a geração vindoura, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, aos quais se levantasse e contasse aos seus filhos. Dá para você ver o alcance do trabalho dos avós. O verso 7 e 8, para que pusessem em Deus, essa é a função dos avós, contar histórias para que os netos coloquem em Deus, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O salmista está falando do povo no deserto e de uma geração que ficou prostrada e não entrou por causa da desobediência, mas nós estamos extraindo um princípio aqui para os avós. Quando tem aquele almoço, aquele jantar, aquele tempo em família, você tem uma oportunidade única de contar para aquela geração que está surgindo o que Deus fez na sua vida. Quem é Deus para você? Para que aqueles pequeninos e pequeninas, os que estiveram aqui, coloquem em Deus a esperança deles. Essa é uma maneira de você construir e proteger um lar dependendo de Deus. É sua responsabilidade fazer isso e Deus vai trabalhar no resto. Então, avós, essa é a sua participação na família. Use o tempo, a sabedoria, o volume de histórias que vocês têm. É importante que você tenha uma vida com Deus para poder testemunhar. E chamar os seus netos e dizer: olha, eu quero contar para você como que Deus me livrou de tal e tal coisa. Ou como fala no livro de Josué, quando o povo atravessou o Jordão, Deus ordenou que o povo tirasse pedras do Jordão e guardassem, e depois mais para frente os filhos iam perguntar: o que são essas pedras? E eles poderiam dizer: isso daqui é uma prova de como Deus nos livrou no passado.
E aí você tem uma porta para o Evangelho. Além dos avós, nós temos os pais. E quando eu digo pais, eu não penso no sentido genérico, homem e mulher, mas pais, homens. Agora para os pais. Servindo a Deus, ou servindo na dependência de Deus, criando os filhos do modo que Deus orienta em sua palavra, com sabedoria para não desanimar os filhos. O pai, ele tem o poder de edificar o filho e também de desanimar o filho. Em Colossenses, capítulo 3, verso 21, depois nós vamos ler 2 textos agora, um é Colossenses 3, 21, depois Efésios, capítulo 6, verso 4, mas Colossenses 3, 21. Como que os pais podem agir com prudência dentro de casa, servindo ao Senhor, dependendo ao Senhor, e na intenção de atingir o coração dos filhos? Resposta: criando-os da maneira que Deus quer e cuidando para não ser um fator de desânimo na vida deles. Olha só o verso 21. Vós, pais, e a palavra aqui no grego é para o homem, pai, homem, não é pai e mãe, pais, nós. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu sei, que a tendência do pai é nós usarmos a autoridade que temos só para ter o desejo de ver uma ordem cumprida, sem dar razão do porquê a ordem tem que ser cumprida. Porque eu sou seu pai, porque eu sou a autoridade aqui dentro. Não, a autoridade é Deus. Você é uma extensão da autoridade de Deus dentro de casa. Os filhos se sentem desanimados porque não conseguem entender por que tem que obedecer. Ao invés de chegar e falar, olha, visto que isso pode trazer honra para Deus, faça dessa maneira. Fazendo dessa maneira, honrando o papai, você honra a Deus. Mas quando simplesmente há a ordem atravessada, isso é uma faca, é uma espada do desânimo no coração dos filhos. Efésios capítulo 6, volte um livro, 2 melhor dizendo, Efésios 6, 4, Colossenses diz para não desanimá-los, aqui diz mais uma outra coisa, Efésios 6, 4, e a mesma ideia, pais, e vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E a ideia de doutrina aqui não é principalmente aquilo que nós pensamos de doutrina teológica. Antigamente era falado assim, olha, hoje nós temos a doutrina ou a matéria, o assunto. O Senhor é o assunto da criação dos filhos. E a ideia de admoestação, literalmente no original, é colocar na cabeça. E uma das maneiras que nós devemos cuidar para não colocar as coisas na cabeça dos nossos filhos é através do desânimo e da irritação. Mas vamos pegar o que foi falado ontem, com prudência. Se estamos fundamentados em Cristo, temos prudência para falar, temos prudência para abordar. E dessa maneira nós conseguimos inculcar nos filhos as coisas que precisam ser inculcadas. Bom, quem nós temos agora? As mães, os avós, os pais, as mães, servindo na dependência de Deus, instruindo os filhos com sabedoria. Os pais têm tarefa de ensinar, as mães também têm tarefa de ensinar. Em Provérbios capítulo 1, verso 8, volte aí no livro do Velho Testamento, Provérbios capítulo 1, versículo 8, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Os filhos estão ouvindo também, né? Quando estão falando das mães, os filhos estão ouvindo, então vai servir de tabela. Mas olha só,
Provérbios 1, 7, 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E ele vai mostrar de que maneira o temor do Senhor, o canal imediato do temor do Senhor, por exemplo, dentro de casa. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. A mãe, ela tem essa responsabilidade de incutir o temor do Senhor no coração dos filhos, por meio dos ensinamentos. Mas lembre-se, mãe, você vai ensinar o que você tem aprendido de Deus. Os filhos são detectores de hipocrisia. Quando os pais são hipócritas, é igual quando alguém tenta sair de uma loja com alguma coisa lá guardada e o alarme já apita. Os filhos têm essa facilidade. Mas você não faz. Você fala, mas você não faz. Pequenininhos. E eles nem precisaram ler livros sobre isso. Mães, ensinem os seus filhos o que Deus tem ensinado ao coração de vocês. Efésios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Então, mães, essa é uma das maneiras que vocês podem servir a Deus na dependência de Deus. Filhos, e isso daqui que eu vou falar para os filhos, serve tanto para os filhos que têm pais crentes e pais incrédulos. Tá? O fato dos pais não temerem a Deus não é uma desculpa para que você não obedeça. Tá bom? E eu posso dizer isso de experiência própria, porque eu cresci num lar que não teme ao Senhor. Cadê o Aderbal? O senhor Aderbal me viu substância informe na minha igreja. Ele me viu como essas criancinhas aqui, pequenininho, lá. Foi meu líder OANSE, lá na igreja. Mas só eu estava indo. Minha irmã me acompanhou por um tempo, depois abandonou, minha mãe. Meu padrasto zombava do evangelho, o pessoal da igreja ia na porta de casa me chamar, ele saía na janela e chutava todo mundo de lá. Mas filhos, fato dos seus pais serem incrédulos não é uma desculpa para que você não os obedeça. Efésios 6, para os filhos. Efésios 6, 1 a 3. Efésios 6, 1 a 3 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Qual é a razão que os filhos têm que ser obedientes aos pais no Senhor? O texto termina dizendo, porque isso é justo. Não é porque você tem que ter algum benefício, porque isso é justo diante de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e a promessa está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, para que prolongue os teus dias sobre a terra, para que te vá bem. E ele diz no verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos, se você não respeita a autoridade imediata que os seus olhos estão contemplando, não adianta você dizer que você respeita e teme a Deus. Os pais são vamos dizer assim, um representante visível dessa autoridade. Se você não se submete à autoridade imediata ali, não adianta dizer que você se submete a Deus. Filhos, honrem seus pais. Velem por eles. Esposos. Agora a gente mudou o ano. Lembra? Falou dos pais, agora vamos falar dos esposos. Como que vocês podem, ou nós podemos servir a Deus, ou servir a nossa família na dependência dEle, liderando com amor sacrificial a esposa. Não é liderando com tudo que tem que ser feito para mim, mas é liderando de maneira sacrificial. Colossenses, ainda Efésios, já que estamos abertos, capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, e o termo amor aqui é o mais forte possível, é o amor que não espera nada em troca, para que o amor aconteça. Vou rapidinho aqui ilustrar com Romanos capítulo 5. Romanos 5, 6, diz assim, porque nós quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo
pelo ímpio. Aí no versículo 7 ele diz: pois poderá ser que pelo bom, dificilmente alguém morreria pelo justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a ideia desses 3 versículos? Paulo está dizendo o seguinte: o amor de Deus por vocês não dependeu de algo que vocês dessem para Deus ou respondessem para Deus. Quando vocês eram fracos, inaptes, não tinha condição de vir até Ele, Ele amou vocês. E Ele faz uma ilustração. O justo, aquela pessoa que segue todas as leis, dificilmente alguém daria vida por essa pessoa. Mas pelo bom, o bom é aquela pessoa que sempre está ajudando alguém, sempre está ali para ajudar. Poderá ser que por essa pessoa alguém se anime a morrer. Mas a ideia é que eu e você não somos justos e nem bons. E Cristo morreu por nós, sem que nós pudéssemos fazer qualquer coisa antes. Maridos, é assim que nós devemos amar a nossa esposa. Independente se você vai ter algum tipo de, não é nem retribuição, mas de retorno, a ordem de amar não está condicionada ao que você pode receber da sua mulher, mas a ordem de amar está condicionada de que você é um exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Maridos, nós devemos servir nossas esposas e nossa família, liderando com amor sacrificial. E lá em Colossenses 3,19 tem um detalhe bem interessante, quando trata especificamente dessa questão, relação marido e esposa. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Em outra tradução diz: e não as tratai com amargura. Um tratamento de amargura para com a esposa. Esposa, de que maneira você pode servir dentro de casa, a fim de que Deus também trabalhe no investimento que está sendo feito? As esposas servindo na dependência de Deus, sujeitando-se em temor a Deus no auxílio do esposo. Voltando para Efésios capítulo 5, e esse, infelizmente, é um tema que a nossa cultura, o nosso tempo está a todo vapor tentando distorcer, quando se trata de submissão, versos 22 a 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Eu tenho um caso de uma irmã lá na igreja, que o esposo fica testando ela. Ele fica a semana inteira em casa com ela, mas quando chega no final de semana, ele inventa a história de que, olha só, final de semana que eu tenho para ficar com você, e você vai para a igreja, escolhe, manhã ou noite. E ela escolhe. A gente vai tratar isso no último ponto, como lidar com parentes incrédulos dentro de casa, mas mesmo o esposo sendo incrédulo, não anula submissão. Mesmo a esposa sendo incrédula, não anula que você também tem que conduzi-la em amor. Tem que conduzi-la em amor. O principal para as irmãs é o seguinte: se você está se sujeitando a Deus, você nem vai sentir quando você está se sujeitando a seu esposo. O foco é o Senhor, como ao Senhor. Se você leva uma vida de devoção a Deus, pegar o sermão de ontem, fundamentada em Cristo, se a sua vida é o normal disso, isso vai ser reflexo no esposo, não vai ser algo que, que esforço que eu vou ter que fazer. Por quê? Porque Deus já preencheu o teu coração, não o teu esposo. Porque tudo que você, mulher, como mulher, precisa, da segurança, do afeto, da atenção, do valor que você tem que ter, você já vai estar recebendo isso de Deus. O esposo tem que valorizar todas essas coisas.
tem que dar atenção, tem que reconhecer. Quando ela chegar para você perguntar, esse brinco está bonito, não diga tanto faz. Não invente de dizer isso. Ela perguntou porque a tua opinião é importante. É importante que a opinião dela seja importante para você, esposo, e que ela participe das suas decisões. Mas, irmãs, quando você está se sujeitando a Deus, você nem sente quando isso acontece com o esposo. É natural. Você só tem olhos para o Senhor. E os solteiros? Como que os solteiros podem servir dentro de casa? Ou se você já mora sozinho também, mas a gente vai estender isso. Nós temos os solteiros que pensam em casar, e nós temos os solteiros que entendem que eles não querem casamento, e Deus não chamou estes para casar. Os que recebem a ideia do celibato, eles conseguem controlar a si mesmos. Pensa-se que o solteiro, ele não tem nenhuma responsabilidade. Eu sou solteiro. Quando eu casar, eu penso em todas essas orientações que o Senhor deu. Mas uma vez que eu sou solteiro, eu vou viver minha vida. Não é assim que Paulo pensava. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7, verso 32. 1 Coríntios capítulo 7, verso 32. Às vezes pensa, já que eu sou solteiro, eu vou construir minha vida, vou correr atrás de todos os meus sonhos, e daí depois eu penso em fazer algo sério para o Senhor. A hora que eu casar, daí então eu vou tocar, vou cantar no coral, vou fazer alguma coisa na igreja, mas até lá eu quero viver a vida para mim. Pelo contrário, Paulo vai dizer que o solteiro tem muito mais oportunidade de fazer coisas para Deus que quem já está com uma família montada. Mas olha só, 1 Coríntios 7, 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado ou sem preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao seu Senhor. O alvo principal do solteiro não é a faculdade, o trabalho, e para os que querem casar, quem será minha alma gêmea. O alvo principal do solteiro é, primeiro, em como eu posso agradar a Deus, e todas essas coisas alinhadas com isso. Como que eu posso buscar um trabalho que agrada a Deus? Como que eu posso buscar uma faculdade que agrada a Deus? Como que eu posso buscar construir uma família que agrada a Deus? Solteiros, vocês não têm passe livre. Deus comprou o seu passe, se você é salvo. E dessa forma, você pode construir e proteger, dependendo de Deus, mas fazendo do modo de Deus e no poder de Deus. Como que tudo isso resume aqui dentro da igreja? Ontem eu falei que nós temos diversos contextos, as famílias inteiras, famílias fracionadas e pessoas sozinhas aqui na igreja que não estão com seus parentes. Seja você a família para aquele que não tem uma família aqui dentro da igreja. Chame para almoçar, para passar tempo. Preocupe-se quando você vê uma pessoa que vem sozinho, vai embora sozinho, vem sozinho, vai embora sozinho. Lógico, com a devida prudência. O rapaz vê que tem uma moça que está vindo sozinha direto, eu vou lá cuidar dela. Não. Seja prudente. E a moça, não, tem aquele rapaz ali que está vindo sozinho e tal, eu vou saber, vou ser a família para ele. Né? Quem sabe, Deus assim permitindo, mas fuja da aparência do mal. Mas as famílias inteiras, talvez a responsabilidade recaia sobre vocês. Se vocês sabem o quanto que vocês suaram, choraram e sofreram para ter uma família que esteja próximo de Deus, vocês sabem o valor que é trabalhar pela vida de alguém. E se aproximem destas pessoas que vêm à igreja, estão realmente procurando se conectar com alguém, estão procurando algum tipo de coisa que eles não têm em casa. E eu digo para vocês, hoje eu sou um pastor, lógico, pelo desígnio e decreto do Senhor, mas Deus usou meios para suplantar o que eu não tive em casa. Homens que na minha igreja perceberam a falta de uma imagem masculina na minha vida e se aproximaram e me trataram como o próprio filho dele. Olha, no dia que eu fui casar, a irmã do pastor Fabiano,
antes de viajar para o Rio Grande do Sul, meu pastor me chamou no gabinete e teve uma conversa comigo como um pai teria com o filho. Eu não tinha ninguém para conversar comigo. Meu padrasto já havia morrido de câncer na garganta. O meu pai biológico eu nunca conheci até hoje. Mas o meu pastor, eu não esperava. Eu sei que ele me trata como filho, mas ele me chamou no escritório dele e conversou comigo certas coisas como um pai conversaria com o filho. E aquilo me marcou. Seja você a extensão da família daquele que não tem família aqui dentro. Construa esse tipo de relacionamento, proteja esse tipo de relacionamento. A igreja é composta por vocês, não é o pastor que leva a igreja nas costas. Se vocês estiverem firmes, a igreja vai estar firme. E o último, eu acho que eu já me delonguei demais, e para você, que é o único foco de luz dentro da sua casa, o que você pode fazer? 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, primeira epístola de Pedro. O texto é uma instrução para as irmãs que possuem esposos incrédulos, mas o princípio ventilado ali serve para todos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Você está na sua casa e você é a única fonte de luz ali, você é o único que conhece o Senhor. Essas pessoas não têm como vir à igreja, não querem vir à igreja, e você é a única representante de Deus lá dentro. Como que você pode proceder? Aqui tem um princípio muito interessante. Só o verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. A ideia é, se você tem alguma pessoa na sua família que não conhece a Deus, você, pelo seu testemunho, pode ganhar essas pessoas para Deus, vivendo perto de Deus. Eu espero que a mensagem hoje tenha, pelo menos, atingido alguma área da sua vida, especialmente dos que vêm à igreja e estão sozinhos. Eu quero dizer especificamente para você, não desista. Aqui não é a sua última opção, é a sua única opção. Não é a sua última, vou tentar a igreja com uma... É a sua única opção. Dependa de Deus, faça de Deus aquilo que preenche o teu coração. Volte para a sua família, sirva a sua família nas diversas situações aqui demonstradas e clame a Deus para que Ele visite os corações, para que Ele trabalhe nesses corações. E assim você pode construir e proteger o seu lar, servindo, mas sabendo que é só Deus que pode dar o toque final naquilo tudo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos.